Olá, olá, boa noite a todos. Vou convidar aqui o pastor Michel para estar com a gente. Eu já convidei. Se ele entra aí, aceita. Estar junto. Lalaia, boa noite. Tá bom o som aí, Lalaia? Conta aí pra mim. Já convidei o pastor Michel para estar comigo. Aceita aí, pastor Michel. Não é possível incluir Michel nessa transmissão. Ué, por quê? Boa noite, Lalaia. Tá bem aí? O som tá tudo bem? Dê o convite aí, pastor Michel. Opa! Entrou aí, ajeita a câmera aí pra ele. Oi, boa noite. E aí, boa noite. Tá vendo só um pedaço da tua cabeça, da tua testa. Ajeita aí melhor. Tô ajeitando aqui. Tá me vendo? Tô bem aí, tá vivendo bem? Não, agora continua a mesma coisa, tá vendo só um pedaço do teu rosto, do óculos. Ué, Cida Souza está assistindo também. Pessoal que vai entrando aí, nós vamos falar sobre a nova criatura hoje. Um pouquinho mais, né? uhum. Tá vendo só um pedaço do teu óculos, da tua testa. Tem que puxar mais para sua esquerda aí. Você tem que aparecer mais na esquerda. Como assim tá? Aqui tá normal. É, mas não tá. Pra mim aqui tá aparecendo só um pedaço da tua cabeça. Vá um pouquinho mais pro lado da esquerda aí. Sua esquerda, né? Bem mais. Encosta aí, vamos ver como é que fica. Agora melhorou. Só que parece que a tua cabeça tá cortando um pedaço do teu queixo aí. Quando você vem mais pra frente, parece melhor você. Não, aqui tá normal. A câmera E eu, como é que eu tô aí? Tudo normal? tá normal. Voltou aí a aparecer só. Agora tá bom. Só que tá aparecendo assim, ó, do teu queixo. O queixo tá fechando, aparecendo pra cima. Você consegue afastar um pouco mais agora. E abaixar assim, baixa a câmera. Faz um ajuste aí. Não, aqui tá. Eu tô. A cabeça bem no meio, pequena. Eu não sei o que tá acontecendo. É, pra mim aqui, né? O pessoal também, vê se como é que tá aí, Lalaia? Tá aparecendo bem ele? A Uberis tá com a gente, Mota Mota, Cida Souza.
Muito bem, gente. Boa noite a todos. Que Deus abençoe. Nós estamos aqui para o nosso momento de graça, falando de graça. E nós fazemos aí praticamente um estudo bíblico, né? Nas terças-feiras estávamos meio ausente, o pastor Michel estava viajando. E a gente dá um tempo também, porque isso aí também às vezes enche o saco, né? Tem muita gente fazendo live. Então a gente deu uma pausinha aí. Mas hoje a gente queria falar sobre tomar posse da realidade da nova criatura que nós somos. E eu queria começar lendo o texto aí, pastor Michel, de Efésios 2:10. Quem estiver aí com a Bíblia, pode abrir aí, Efésios 2:10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus preparou, a outra versão fala de antemão, ou antecipadamente, para que nós andássemos nela. Interessante nesse versículo, que é o versículo de Efésios 2, que a gente sempre usa em relação a pela graça sois salvos, né? Que o apóstolo Paulo está explicando esse momento do entendimento dele em relação à salvação. Aqui ele fala porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Eu queria parar aqui para falar dessa forma dele colocar, né? Que nós fomos criados. Somos criados, né? Somos, é uma coisa do presente. Não é fomos, não é seremos, é somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nela. Bom, o texto que geralmente a gente fala sobre nova criatura é 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mandar um abraço aí para Louise, que está com a gente. Sidnês da Silva, a irmã Sidnês, antiga amiga da gente, né, aqui de Campo Grande. Mãe da Carol, bem-vinda. Então, o texto de 1 Coríntios 5,17 fala que aquele que está em Cristo é a nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E aí vem essa questão, né, a gente consegue ser nova criatura, né? Como que é essa coisa de ser nova criatura? Por que a gente não efetiva essa nova criatura? E aí que a gente quer conversar nessa noite. Nós sabemos que, temos falado, muito provavelmente esse processo religioso ele faz com que as pessoas se embrenhem, elas entrem numa corrida, né, para se tornarem novas criaturas. Bom, daí disso se desprende a questão da salvação. Você vai ser salvo? Se está salvo, vai ser salvo? Se Jesus voltasse hoje, você subiria e tal? Essas perguntas que crente faz, né? E uma grande parte das pessoas tem dificuldade e tem dúvida. Por quê? Porque ela justamente entende que elas estão se tornando novas criaturas, elas estão caminhando para ser uma nova criatura. E a gente fala do velho homem e do novo homem, né? O velho homem, geralmente o pessoal fala que surge, aparece durante o dia, por exemplo, no momento de raiva, no momento em que você tem um pensamento ruim, no momento em que você não está conseguindo dar bom testemunho, né, que é essa questão das premissas, das exigências, dos regulamentos e de uma moral, né? Uma moral que a gente acaba perseguindo, que é uma moral quase que inalcançável, uma postura moral quase que inalcançável. E na verdade, assim, né? Se fosse falar de ética, seria melhor do que falar de moral. Porque a ética cristã está relacionada àqueles comportamentos que se espera de uma pessoa que seja nova criatura, de uma pessoa que entende o amor de Deus. Por exemplo, né? Estou com o meu carro com o motor quase estourando. E aí eu dou um jeito de vender ele para não consertar o carro. Embora que as pessoas levam, né, para os mecânicos, para ver e tal. Mas digamos que eu sei de alguma coisa, de algum defeito desse carro, desvalorizasse ele. Mas eu, como cristão,
quero faturar em cima, não quero perder, pelo menos não quero perder. E aí, vendo esse carro com o motor quase estourando, com algum defeito que possa ter, eu sabendo que tem, né? A ética, ela é totalmente jogada fora nesse momento, se a pessoa agir assim, e aí ela acaba sendo uma pessoa imoral, né? Mas a moral, ela tem duas palavras, né? Ethos e mores, que são palavras específicas em relação a essas duas maneiras de enxergar a questão do comportamento. O pastor Michel parece que caiu aqui. Deixa eu ver. Acho que a internet dele não está boa. A Bruna está com a gente. Obrigado, Bruna, pela presença. Bruna Luísa, nossa ministra de louvor ali da vereda. Permaneça aí com a gente, gente. Deixa eu chamar aqui o pastor Michel de novo, para ele participar com a gente. Não é possível incluir Michel na sua transmissão. Não sei o que está acontecendo não, Michel. Acho que tua internet não está boa. Melhorar o pacote de dados aí. Tô adicionando você. Voltou. O que está acontecendo aí com a tua internet? E agora? Será que é tua ou a minha? Acho que é a sua, né? Não é a minha. Quando você sai, você cai. A imagem Bom, tá tava boa voltando aí? dessa questão. Tá boa, tá tudo bem, o som tá bom também. Voltando à questão da moral e da ética, tá totalmente vinculado a essa questão de ser nova criatura. Eu tô fazendo um paralelo. Se a pessoa não se tornou uma nova criatura, ela não é uma pessoa diferente, ela não mudou seus comportamentos, ela continua agindo da mesma forma, ou ela ficou um tempo, né, meio extasiada com a questão de conhecer Jesus, e geralmente a pessoa conhece Jesus num momento difícil da vida, é uma necessidade financeira, é doença, é problema no casamento, é problema com o filho, pessoa, assim, não é muito comum as pessoas estarem em busca de Deus, né? Mas é por uma circunstância que elas são levadas a uma igreja, a uma denominação, e lá elas acabam tendo um momento de entregar a vida para Cristo e, digamos que ela tem uma experiência, né? Parece que aquele momento da experiência com Deus dura muito pouco, digamos que 6 meses, vamos falar aí um tempo grande, 6 meses, né? Que a pessoa fique mudada, ela seja transformada, ela tem um outro comportamento, até inclusive as pessoas estranham, nossa, você está diferente, você está realmente uma pessoa mais calma, uma pessoa mais compreensiva, mas de repente isso aí acaba se perdendo. Essa é a questão que nós queremos tratar hoje. Por que, que as pessoas parecem que se tornaram novas criaturas na hora da conversão e de repente elas deixam de ser, algumas ficam até pior do que eram antes. E aí, como que isso funciona? Se a nova criatura de repente não é mais, você perdeu a... Tá caindo o celular aí, pastor Michel. Ajeita aí que tá me dando quase labirintite com você. Se mexendo pra lá e pra cá. Ó, tô tomando Fanta, viu? Tem gente que fala que a gente faz a live tomando vinho. Se escandaliza. Vinho é coisa boa pra saúde, mas hoje eu tô tomando Fanta. Refri. Toma só vinho, toma coca também. Suco. Agora há pouco fiz um chazinho de boldo. Mas assim, essa é a questão, né? O texto fala que nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Já fomos criados para as boas obras. Nós somos novas criaturas e criados em Cristo, em Cristo. Como que é esse negócio de em Cristo, né? As quais Deus preparou para que nós andássemos dela de antemão. Antes Deus já tinha criado, para que nós vivêssemos essas boas obras. Então esse é o nosso assunto hoje. Nós vamos colocar 3 pontos aqui, né, pastor Michel, sobre tomar posse da liberdade, que tem a ver com a nova natureza e não com novos comportamentos. Aí que está o detalhe. Com uma nova natureza que já nos é dada em Cristo Jesus. E não com o desenvolvimento de novos comportamentos, a gente focar em novos comportamentos, embora essa seja a consequência, né, de você tomar posse, de ser uma nova criatura. Passar a palavra para você fazer as suas considerações iniciais aí, pastor Michel.
Olha, para mim tá aparecendo um pedaço de você só, não tá inteiro. Você tá aparecendo no canto da tela. Não sei Mas se dá a pra me câmera ver, tua tá né? pegando a gente. Dá É, pra ver um pouco, mas dá pra ver. Queria te dá ver pra ver. melhor, entendeu? A, a gente tem falado sobre a nova criatura há um tempo e eu acho que o ponto principal é porque, como a gente prega muito a mensagem da graça, e a gente fala que a graça é que nos transforma, ou seja, a consciência da graça é o principal e não o foco no comportamento. Algumas pessoas ficam pensando, ué, então, é, como a gente já disse sobre que a carne é má, que o homem natural é mau, a depravação total, e que se não for pela graça nós somos maus, nós fazemos as coisas erradas. Então, surge a dúvida, né? Mas será então que essa graça, esse evangelho, esse cristianismo não serve para nada? Não muda nada? E é justamente aí que entra a questão da nova criatura, que nós estamos pregando, estamos falando. A nova criatura, que não é uma metáfora, não é uma figura de linguagem, significa que nós temos agora um novo coração, não baseado no que era antes, no que a velha criatura sentia e pensava e desejava, mas agora um querer e uma vontade que vem e provém de Deus. Então nós cremos e é necessário que a gente acredite nisso, que a gente tenha convicção disso, que a gente tenha fé de que nós temos uma nova vontade, um novo espírito, uma vida, um espírito vivificado que faz com que a gente deseje fazer o bem. E não se trata de comportamento, não se trata de ética, não se trata de códigos e condutas morais, listas de afazeres, de como progredir na vida, de como se tornar uma pessoa melhor. Não se trata de uma crença, de uma fé, de uma convicção de que nós herdamos já um espírito vivificado, um espírito semelhante, que é da mesma forma como a gente fala, Cristo era a exata expressão de Deus, o nosso espírito se transforma e se torna a expressão de Cristo. Só que tomar consciência disso, tomar consciência da nova criatura, é o que faz com que a nossa mente se adapte a esse novo, o que a gente chama de como se fosse um software, né? É, um Esse novo programa? programa, esse programa que muda as nossas sinapses, porque na nossa mente, no nosso cérebro, as coisas continuam como sempre foram. A interpretação do mundo, as memórias que nós temos continuam sempre como sempre foram, iguais, mas a partir do momento em que a gente consegue aplicar a consciência da graça, a consciência dessa nova criatura, de que nós somos santos, de que nós herdamos um poder de fazer o bem proveniente da justiça de Cristo, a convicção disso faz com que a nossa mente vá assimilando um novo caminho, novos processos, novas sinapses. E aí é como se a gente estivesse fazendo download, né? O download dessa nova criatura para o nosso cérebro, para essa mente que é mais material, que a gente consegue até fazer os nossos experimentos científicos e identificar os sinais, as sinapses, as, pela própria matéria, a gente consegue identificar como que a energia se sustenta no cérebro, mas tudo isso começa e se inicia em algo que não é material, em algo que não é humano, que a gente não consegue com máquinas identificar essas sinapses, porque se inicia no espírito.
Essa é uma outra coisa que assim as pessoas, a gente fala, mas as pessoas entendem, né? Você é um espírito que tem uma alma e mora num corpo. O corpo é a casa do nosso espírito, a nossa parte imaterial. Até aí tudo bem. Mas o que a gente não toma posse é dessa nova criatura como um espírito vivificado. No mesmo texto de Efésios 2, Paulo vai falar: nós somos vivificados. Então a gente poderia colocar essa palavra como recriados, ressurgidos. A vida espiritual que nós não tínhamos passa a ter agora. Só que assim, é como você falou, é como se a gente baixasse um aplicativo da nova criatura, mas a gente não acessa ele. A gente fica usando o aplicativo da velha criatura. Por quê? Porque a gente não conhece nada desse aplicativo, desse programa, né? Falando na linguagem de hoje, não é bem assim, não é assim, né? Porque é algo muito superior à vida espiritual. Mas para uma compreensão, a vida espiritual sendo como um programa ou um aplicativo que a gente tem, mas a gente não toma posse dele, a gente não entra nele, a gente não acessa ele. Você acessa e dá uma olhada. Quando é que a pessoa acessa? Acessa num culto, acessa numa vigília, acessa num momento de dificuldade que a pessoa tem e ela ora, fala com Deus. Então a gente dá aquelas paqueradinhas, aquelas namoradinhas na nova criatura, ou quando, né, como eu disse no começo da conversão, a gente fica muito assim impactado com o que aconteceu e com a presença de Deus, porque realmente acontece. E sabe, pastor Michel, eu acredito assim, ó, que o novo nascimento é uma obra exclusiva do Espírito Santo e a palavra. A igreja, o local, a pessoa que está pregando, alguém que está orando por você, ela não tem participação nisso, ela é só um veículo. Importante, claro, mas é algo que o Espírito Santo faz. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nasce em nós essa vida espiritual. Mas de repente ela vai se apagando. E aí vem essa dúvida com relação à salvação, com relação à presença de Deus, com relação ao amor de Deus, com relação a eu não estar mais, né, com fé, e muita gente acaba se esfriando. Mas se encarar dessa forma, primeiro, né, que é uma coisa que foi Deus quem fez, não somos nós que alcançamos isso. A gente vai sendo aperfeiçoado, e é claro que a pessoa tem que querer, ela tem que deixar, ela precisa, na verdade, se entregar pela fé, né, a essa nova programação, mas esse espírito é como se fosse uma criança nova. O nosso ser espiritual, como você fala, né, em pregações, tem a vontade de fazer o que é certo, né? Quando Paulo fala, o bem que eu quero, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Então há um querer pelo bem e há uma rejeição ao mal. Só que essa luta, né, que a gente na verdade reputa como um dualismo, vida dupla, vida espiritual, vida material, não devia ser assim. A gente deveria viver uma vida só, mesmo estando no material, porque o nosso espírito caminha sobre a terra, né? Então, você usou bem essa expressão, até nós conversamos, né? Você tem lá um app, tem um programa que você sabe que está lá, que está dentro de você, mas você não acessa, né? E quanto menos você acessar, quanto menos você crê que você já é nova criatura, mais você vai operar no programa anterior. E aí, no programa anterior, a gente tinha vontade de fazer coisas boas também. É ou não é? Você é ensinado a fazer o que é certo, moralmente, eticamente, e claro, o que é certo de acordo com os teus ensinamentos. Pode ser que não seja certo para todo mundo, mas é de acordo com a tua família, com a tua criação, com a tua cultura. Mas você fazia as coisas certas, de vez em quando você faz coisas boas. A gente não faz só coisas ruins, né? Você ter um filho, criar esse filho da melhor maneira possível, amar esse filho é uma coisa boa. Então, na velha forma de ser, na velha criatura, a gente também fazia algumas coisas boas, mas não é uma vida espiritual, não é uma vida buscando realmente ou se entregando, a melhor palavra é se entregando a uma vivência diferenciada. Agora, o que tem que acontecer é que a fé ela é exatamente o veículo para que você se entregue, mergulhe nessa nova programação e até, como se falou, mudança de sinapses que são importantes. São vícios, são manias, são costumes que a gente tem que precisam ser, né, trabalhados e mudados de acordo com a vontade do Espírito Santo e a palavra agindo no nosso espírito e tomando conta da alma, do corpo
Não é que a pessoa vai ficar perfeita, mas ela está encaminhada. Mandar um abraço aí para Dani Alves, para minha irmã Eliane Loyola, Crestani, que é o sobrenome que ela herdou, a Márcia Nisa, a Rosa Correia, que está com a gente também. Muito bem-vindos. Então vamos passar aí, pastor Michel, para o primeiro ponto, que é, né, já demos uma adiantada, mas é muito importante que você falasse sobre esse primeiro ponto aí. É, o primeiro ponto que é tomar consciência de que a nova natureza existe. A mensagem da justificação pela fé foi suprimida por questões comportamentais, chamadas de santificação. Então, a primeira coisa para a gente conseguir viver na nova natureza é tomar consciência de que ela existe, né? A gente não consegue realmente viver na nova natureza se a gente sequer ter conhecimento do que ela é, ignorar a sua existência e, por conseguinte, por consequência, é claro, não experimentá-la. É preciso saber de fato, acreditar de fato o que é essa nova natureza. E a nova natureza não é, como eu já disse, como a gente repete, uma figura de linguagem, não é um termo simbólico, é realmente um espírito vivificado que foi nos dado. É uma força que está presente em nós, é uma característica real do nosso ser que foi nos dada, que nos foi presenteada. Então, tomar consciência de que existe agora essa nova criatura que faz parte do nosso eu, do nosso ser, e que tem o desejo, que tem a vontade de fazer o bem, que tem a mesma vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo, e que essa vontade fala dentro de nós, grita dentro de nós, porque faz parte de nós, do nosso ser, uma vez que nós fomos gerados e transformados numa nova criatura. Então, é, primeiro, a primeira coisa é tomar consciência e tomar posse dessa nova criatura, desse novo ser. Acreditar que nós somos isso. Que é o que aquela canção diz, né? Eu sou quem dizes que eu sou. Porque a justificação de Cristo, a justiça que é atribuída a nós por causa do sacrifício de Cristo, é o que gera e é o que faz com que exista essa nova criatura. Então, por mais que nós tenhamos as nossas ambiguidades, as nossas ambivalências, por mais que nós tenhamos os nossos desejos que são tortuosos, existe uma vontade em nós que não provém do mesmo lugar desses outros desejos. Provém do nosso espírito. E é um espírito vivificado. E é uma nova criatura. Então, se a gente toma posse, se a gente consegue compreender que nós somos isso, que nós em Cristo, o que importa de fato é que nós somos essa nova criatura, e que tendo consciência dessa nova criatura, o resto vai, por consequência, se transformando e se alinhando com essa nova criatura, nós realmente conseguimos viver esse cristianismo conforme a teoria, conforme o que as pessoas conseguem compreender intelectualmente, o quão belo, o quão bonito, o quão apropriado, o quão superior né, da forma como a gente vive. Mas não é através do comportamento, não é através da força, não é através do intelecto, não é através da sabedoria, da tentativa de se tornar aquilo. É simplesmente através da fé de que nós somos já em Cristo uma nova criatura. Então, essa questão da supressão, né, da realidade de que nós somos já justificados por comportamentos chamados de santificação, que
na verdade é imposto para a gente pela religião, pela denominação, ela faz com que a gente passe a ser um seguidor de uma forma ou de uma filosofia de vida. E não é assim que funciona, porque a pessoa pode se tornar uma pessoa seguidora de uma determinado tipo de filosofia. Ela pode se tornar e ela pode praticar racionalmente isso, né? Ela pode se tornar, por exemplo, um epicurista, pode se tornar, por exemplo, um estoico, pode se tornar uma pessoa com comportamento monástico, né? Com essa coisa chamada de ascetismo, que é você separar da sociedade para você ficar uma pessoa que não se contamina, que não briga, que não comete falhas. A pessoa pode fazer isso racionalmente. Muitos já fizeram e ainda continuam fazendo, mas isso não é ser nova criatura. A nova criatura realmente é a gente caminhar em cima de um processo de fé, da realidade que nós realmente somos feituras, como diz Efésios 2:10, para quem está chegando agora abrir o texto, nós somos feituras sua, criados em Cristo Jesus. Quando Cristo ressuscita, nós morremos com Ele no batismo, ressuscitamos com Ele, e aí o que ressuscita em nós? O que ressuscita em nós é essa nova criatura mesmo, e a capacidade da gente ser não só um discípulo de Jesus, mas termos Ele como nosso Salvador, aquele que redime a nossa alma. Aqui, ó, tá bem melhor assim do que você pôs agora. Aquele que levantou a gente dessa morte espiritual que a gente estava, né? Então, a pessoa não vai deixar de ser nova criatura, porque ela caminha, de repente ela desiste de ser nova criatura, porque ela vai fazendo isso pela sua própria força, e ela vai falhando, ela vai, né, arrefecendo aquela fé, ela vai ficando uma pessoa, vamos falar assim, menos espiritual, o que é impossível, na verdade, é a pessoa não acessar o programa, o aplicativo da nova criatura, falando da linguagem de computação, que a gente tem que querer e a gente se entregar a essa nova programação, porque o texto que fala que nós vamos sendo aperfeiçoados ou brilhando mais e mais de acordo com a glória do Senhor, de glória em glória, de glória em glória, né, com a constatação dessa gloriosa salvação, da justificação, que é algo incompreensível para a razão humana, a gente vai sendo transformado, a gente vai sendo impactado e constrangidos por esse amor, que é melhor do que ser obrigado, fustigado, castigado, ameaçado com o inferno, com enfermidade, com maldição, né? Porque aí é servir a Deus pelo medo, é servir a Deus como aqueles fariseus que estavam fugindo da ira vindoura, e João Batista perguntou para eles: quem ensinou vocês a fugir da ira vindoura? Não era uma coisa realmente de conversão, era uma prevenção, né? Então, não são comportamentos, questões comportamentais chamadas de santificação, porque a pessoa quer olhar para o comportamento primeiro, antes de olhar para a constatação de que ela é nova criatura. Se ela tomar posse disso, o comportamento vai ser uma consequência, e não vai ser um comportamento forçoso ou simplesmente dogmático, vai ser uma maneira de viver, uma maneira de ser, que é essa nova criatura em Cristo Jesus. Bom, para a gente caminhar mais para frente aí, o ponto 2 está aqui: como funciona essa nova natureza, ou novo programa. A base é Cristo e o fruto do Espírito. Acreditar que estou protegido da condenação é a única prática da nova natureza. Por quê? Por medo da morte, o apóstolo fala que os homens cometem as maiores barbaridades. Por medo da morte. Agora, Cristo venceu a morte. E nós não temos que temer mais a morte. Então, qual que vai ser o fator motivador para a gente viver essa nova natureza? Viver como nova criatura. É justamente o fruto do Espírito, não é uma obra da carne. É interessante que a gente não presta atenção no texto de Gálatas, que fala obras da carne e fruto do Espírito. Não é fruto meu. Então, eu escutei muitas vezes, você precisa desenvolver o fruto do Espírito, da paciência, da longanimidade, da temperança, né, da fé, da alegria no Espírito. Não sou eu que desenvolvo esse fruto. Eu desfruto desse fruto, porque é o Espírito Santo que produz, né, em amor,
esse fruto em mim, ou qualquer uma das partes desse fruto que estão ali relatadas em Gálatas. Mas a obra da carne é obra da carne. As obras da carne são, aí coloca lá, luxúria, porfias, emulações, feitiçarias, idolatrias, prostituições. A carne vai produzir isso. Agora, como é que eu quero produzir fruto do Espírito, sendo que essa é uma obra do Espírito Santo? Vai ser um embuste, vai ser um fruto podre, vai ser um fruto que não vai durar muito tempo. Ele pode até parecer como uma aparência de bom comportamento, mas de repente ele se perde, porque a pessoa está fazendo força para ser uma nova criatura, está fazendo força para ser uma pessoa boazinha, uma pessoa paciente, e isso cansa, você não consegue, por isso que as pessoas se tornam hipócritas. Na frente das pessoas elas são uma coisa, e quando elas estão sozinhas, né, ou quando elas estão com as pessoas mais chegadas, elas são completamente diferentes, porque ela está fazendo força para ser aquilo. A nova natureza, que é exatamente a constatação e a entrega ao fruto do Espírito Santo, que é uma nova programação, falando na linguagem de computação, é fruto do Espírito, não é obra da carne. É fruto do Espírito. Então, acreditar que eu estou protegido da condenação faz que eu viva essa nova natureza. Não vou pensar em certo e errado, vou apenas me amar e amar quem está na minha frente. Aí já é uma coisa que tem a ver com amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? Então, se eu operar nessa dinâmica de certo e errado, eu vou ficar ou na árvore do conhecimento do bem e do mal, que é onde o fruto que Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, em vez de comer da árvore da vida. E depois a lei que é dada para que nós nos enxerguemos, ela é também uma forma de você ver o certo e errado. Então, se eu estiver em Cristo como nova criatura e quiser operar nesse tipo de programação, de certo e errado, eu vou constatar muito mais o erro do que o acerto. E a condenação vai me fazendo perder a fé, vai me fazendo não acreditar que eu sou nova criatura. Então, se eu acessava pouco esse programa da nova criatura, passa a não acessar nada. É o que as pessoas falam de ter vida espiritual e não ter vida espiritual. Estar avivado espiritualmente e não estar avivado. Que é uma coisa que é muito comum no meio evangélico, principalmente pentecostal. E não vai funcionar assim, né? A gente torna a dizer que não vai funcionar assim, não funciona assim. Só que você tem que ter coragem para você crer que você, estando em Cristo, você é então uma nova criatura, criado para as boas obras. Porque a gente sabe, ministrando sobre a graça, as pessoas geralmente vêm com a colocação. Então eu posso viver de qualquer maneira. Bom, quem está realmente impactado pelo amor de Deus e compreendeu a graça, ele pode ter as mesmas falhas que qualquer pessoa tem, mas ele é muito mais convencido por saber que ele é perdoado eternamente pelo Senhor, pelos pecados que ele vai cometer ainda, que isso causa um constrangimento, e a pessoa vai então se entregando a esse amor e vai amando cada vez mais o caminho reto do que o caminho errado. Mas não é uma coisa forçada e alcançada por si mesmo, é uma consequência. É muito claro que é uma consequência. Ah, mas eu não tenho que fazer nada, eu não tenho que fazer esforço? Crer é a coisa mais importante para Deus, que é a moeda de troca dos céus, podemos falar assim, que é a coisa que a gente não consegue fazer. Jesus chamou a atenção dos discípulos várias vezes porque eles não criam. Deixa eu falar um negócio aqui, pastor Michel. Se alguém quiser participar da live, falar alguma coisa, pode falar, pode comentar. Ou se você quiser que a gente convide você para entrar, e você entra e depois e você sai também, né? Se quiser comentar, o Genival sempre está com a gente aí, né? Não sei se a irmã Cida Laporte ainda está. Entrou por último o presbítero Valderli, se quiser participar. Nós estamos falando sobre tomar posse da nova natureza, que é a natureza de Cristo, a nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E a constatação de que às vezes a gente está sendo nova criatura e de repente não é nova criatura. Eu vou dizer assim, olha, se a pessoa forçar por ela mesma a ser uma nova criatura por regulamento, não vai durar muito tempo. Pode durar até décadas, mas não fica eterno.
E nessas décadas, a pessoa ela realmente é uma coisa na igreja e outra coisa fora da igreja, né? Ela não consegue manter essa capa, porque aquilo é um teatro que a pessoa está fazendo. Eu não alcanço a nova criatura por força própria, mas por consequência a ação do Espírito Santo. Fala aí, pastor Michel. Sim, é. Não sei se a gente já pula pro tópico, Pula né? pro 3, daí depois a gente vai comentando. Fala aí você que isso aí acho que é o principalmente essa coisa de que do finalzinho aí que você mesmo colocou, né? É, De alimentar a o culpa. terceiro tópico fala sobre a paciência para aprender na prática, apesar dos possíveis erros. E aí é uma coisa muito importante, porque o conhecimento da graça, eu creio, ele vem como um bálsamo. Só um pouquinho, pastor Michel. Ele Já vem te como um chamo, a minha irmã Eliane, já te chamo aí, tá, Eliane? Fica aí. Vai, pastor Michel, pode ele vem, comentar. vem como um remédio, vem como um bálsamo sobre os nossos erros. E na medida em que a gente aplica a graça, o conhecimento, a consciência da graça sobre os nossos erros, a gente consegue encerrar o ciclo da culpa. A gente Isso. consegue encerrar as neuroses, tudo aquilo que faz com que a gente acabe retornando para o erro, para o pecado. Então a graça não impede você de uma hora para outra, da noite para o dia, do nada, de você cometer os seus erros, fazer aquelas coisas que você não queria fazer. Mas a graça impede que você continue no ciclo vicioso do pecado, que é o ciclo da culpa. E isso é muito importante, porque se você tiver paciência e não ficar se atentando para os seus erros, se atentando para o seu pecado, se você caiu, se você não caiu, se você acertou, se você não acertou, mas se atentando para a graça, com o tempo você vai ver o efeito disso. Você vai ver o resultado prático disso. Vai trazer vida, vai trazer um novo comportamento, mas não baseado na tentativa de acerto, mas simplesmente porque você se rendeu ao Espírito. E essa redenção, esse rendimento que você tem que escolher, ele passa até mesmo pela possibilidade de você errar. Talvez você erre, talvez você faça coisas que você não queria fazer, Talvez não, mas é você não. certeza que a gente erra. Sim, mas você já não está mais se importando com isso. Você apenas está se importando em o quê? Nessa consciência que a gente está falando. Você vai apenas focar em Cristo e falar: Eu sou santo, eu sou a justiça de Deus na terra, e ponto final. E mesmo como o Joseph Prince também fala isso, mesmo quando você estiver no meio do pecado, você vai declarar para si mesmo: Eu sou a justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus na terra, porque ele se fez pecado para que a gente se tornasse a justiça de Deus. E parece uma coisa, parece Absurda. loucura, parece absurdo, mas isso é poder. Isso na prática traz poder para o nosso espírito e que chega até mesmo na nossa mente, nas nossas sinapses, isso nos transforma por inteiro. Só que tem que ter coragem e abdicar do mérito desse pensamento de que a gente vai conseguir se tornar santo, se aperfeiçoar por nós mesmos. Você vai ter que confiar exclusivamente, unicamente na graça de Deus. Deus vai me transformar. Eu creio nisso, eu acredito no poder do Espírito Santo sobre a minha vida. Amém. É isso mesmo. E aí você colocou que alimentar a culpa é alimentar o ego, né? Que é o ciclo. Isso. Quando a gente erra, aí a gente se arrepende, a gente começa a até mesmo buscar aquele arrependimento, aquele sentimento de tristeza pelo erro, porque aí a gente se sente, pô, eu errei, mas pelo menos eu fiquei triste pelo erro, né? Eu reconheço meu erro. Pelo menos eu reconheço, e aí a gente se sente um pouco mais justo, né?
Pelo menos eu admito. Só que aí essa justiça é de onde? Provém de onde? Do nosso próprio, nosso próprio discernimento, nossa própria justiça. Então, quando a gente aplica a graça, ao invés de aplicar a culpa, que é esse arrependimento mental e até mesmo carnal, a gente quebra essa questão do ego. Porque quando a gente alimenta a culpa, a gente está alimentando o ego. Quando a gente alimenta esse sentimento de, eu errei, mas eu não queria ter feito isso, a gente está querendo dizer que de algum modo nós somos melhores, nós somos maiores do que esse comportamento. E não somos. O nosso eu carnal, a nossa velha natureza, não é, não é uma coisa neutra que de vez em quando se rende ao erro e se rende ao pecado. Não, nossa velha natureza deseja o pecado, ama o mal. Então, se a gente aplica a graça, a gente quebra o ciclo e a gente para de alimentar o ego, para de alimentar esse desejo de se engrandecer, de ser santo por si próprio. É complicado as pessoas acreditarem nisso, né? Como, por exemplo, você colocou a questão da pessoa, ela está fazendo uma coisa errada, e muito errada. Digamos que um homem ou mulher, vou citar coisa muito comum hoje, né? Está lá preso pela pornografia, né? Se a pessoa, na hora que ela está lá vendo aquilo, ela não ficar alimentando a culpa dela, que vai jogar para ela para fazer mais aquilo, mas ela declarar que ela é a justiça de Deus na terra em Cristo Jesus, porque o que significa eu sou a justiça de Deus na terra? É que mesmo eu estando aqui vendo essa porcaria que eu estou vendo, essa desgraça que eu estou aqui me entregando a ela, eu não perco o meu valor diante de Deus, porque o meu valor não é dado por mim, mas é dado por Cristo. É a justiça de Cristo em mim, porque se Deus fosse nos julgar pelos nossos comportamentos, seja isso, ou seja uma raiva que eu tenho do meu pai, da minha mãe, da esposa, do marido, do filho, e desejo a morte da pessoa às vezes, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se Deus fosse atentar para isso, ninguém subsistiria. Né? Então Deus passa pano nos pecadores, passa a mão, não, coitadinho, não sabe o que faz. Não é, ele já castigou Jesus, ele já fez cair sobre Jesus toda a ira dele por todos os pecados de todos os tempos. Então, com Deus, nosso problema está resolvido. Como diz o pastor Caio Fábio, nosso problema é com o próximo. Porque essa culpa que a gente sente e alimenta diante de Deus pelos nossos erros, muitas vezes a gente aponta o erro do outro e condena o outro, condenando a nós mesmos. Eu não posso me surrar, eu não posso me. E tem gente que, na verdade, se fere, né? Até tira a vida, porque fica com a culpa neurótica daí, né? E dizem que muitos hospitais psiquiátricos estão cheios de pessoas que fizeram parte de uma igreja evangélica, às vezes pentecostal, que exigia demais da pessoa, a pessoa ficou maluca. Já tinha uma tendência para isso, acaba, né, caindo na borda lá e passando para o outro lado, né? Que realmente é surtar. Então, essa culpa neurótica, ela é produto de eu não aceitar, como você falou, que eu não tenho jeito a não ser por Cristo. E mesmo estando ali cometendo aquilo, se eu começar a declarar eu sou a justiça de Deus, o acusador, que é Satanás também, que não deixa de trabalhar, ele perde o efeito dele, porque ele sabe que é verdade. Ao contrário, ele te alimenta o ego para dizer, não, é só mais essa vez que eu estou errando. Eu vou me consertar, e a pessoa não se conserta nunca, né? Por quê? Porque ela quer fazer força, e tem coisa que domina. Há pecados que Jesus falou que a pessoa é escrava do pecado. Tem coisas que domina, droga domina, bebida em excesso domina, sexo em excesso e depravação sexual domina a pessoa. Não faltam espíritos para chegar ali e cooperar com a coisa e fazer a pessoa ficar um escravo, né, de infinito daquilo ali, porque ela está querendo aplicar o remédio errado para a coisa. O remédio certo é crer que nós somos a justiça de Deus, como está aqui, ter paciência para aprender na prática, apesar dos nossos erros, porque a gente vai cometer erros. Mas é uma coisa tão complicada que a outra maneira comportamental de tentar viver a nova criatura fica mais fácil.
Ah, me dá umas regras aí para mim, me diga quais são os tópicos que eu tenho que cumprir e eu vou tentar ir ticando, né? Confere, 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 isso aqui eu não faço, não faço, não faço, não faço. E aí a pessoa acaba achando que isso é uma coisa mais fácil de fazer. Porque essa outra maneira é pela fé, é crer que eu sou nova criatura, né? O que fica mais complicado, porque eu não estou vendo, eu não tenho um exercício que eu estou fazendo para que demonstre que eu estou progredindo. Aí que tá, né? Quando você está fazendo um exercício, tipo, você começa a correr, né, 1 km, 2 km. A minha meta é alcançar 10 km. E aí eu vou marcando, né, o meu tempo e a distância que eu vou percorrendo, correndo, andando, e aí eu vou chegar lá, porque eu tenho um parâmetro. Como que você identifica isso pela fé? É mais difícil. Só que é o único meio. É o meio dado por ele, porque aqui a palavra declara: nós somos feitura sua. Estou repetindo, somos criados em Cristo Jesus, Efésios 2:10, para as boas obras. A Sim. disposição, como se falou do nosso espírito, é para as boas obras, esse espírito vivificado. Agora, a velha natureza também existe na gente, e por incrível que pareça, a maior parte das religiões e da religiosidade, ela incentiva você a viver como velha criatura, não como nova criatura. Porque a velha criatura é capaz de cumprir regras? É capaz, mas não por muito tempo. Ela vai claudicante, ela vai mancando. Cumpre, de repente não cumpre mais. Tem gente que desiste, né? E quanto mais sincera a pessoa for, mais há possibilidade dela sair de uma igreja, dela parar de seguir uma religião. Por quê? Porque ela fala: eu não quero ser hipócrita. Eu já tenho meus outros pecados. Agora eu vou ficar levantando a mão, dando glória a Deus, participando como se eu fosse um santinho, sendo que eu não sou. E é por isso que a gente tem mais de 40 milhões de desviados. Pessoas que tentaram fazer por si mesmo e não conseguiram. E aí não quiseram ter mais essa culpa, que é a culpa de ser um hipócrita no meio lá dos irmãos, né? E aí começa a acusar, começa a olhar e ver que a pessoa também tem falha, e fala: eu não vou ficar aqui dando uma de santinho, né, que o pessoal fala, sendo que eu sei quem eu sou. E aí, vou repetir, não falta demônios, não falta espíritos malignos para fazer com que a pessoa acredite naquilo. Você não serve para ser crente, você nunca se converteu, você não tem o Espírito Santo, Deus já deixou de você, Deus não ama você, você é uma porcaria, para com isso, para de se enganar, né? Ao invés dela entender que ela realmente não presta, não vale nada, e é por isso que eu preciso de Jesus, não. Ela fala: eu não presto, não valho nada, eu não vou ficar aqui. Porque ela estava querendo mudar o comportamento por ela mesma. É a maioria das pessoas. A maioria É. dos crentes, dos cristãos. Como disse o Mahatma Gandhi, eu acho muito legal o cristianismo de vocês, eu só não gosto dos cristãos. Diz que ele disse essa frase. Por quê? Porque cristão que, do comportamento que estava tendo, não servia para ele. O cristianismo é uma teoria muito legal. Filosofia, ele era inteligente, uma filosofia muito legal de vida. Mas eu não gosto dos cristãos. É essa dissociação, né, do cristão da prática dele, vem por causa de quê? Porque a prática religiosa, embora seja alguns exercícios são bons, você jejuar, você orar, você ler a palavra, você estudar, você ir à igreja, você cultuar, esses exercícios, eles são ótimos, mas desde que você já tenha tomado posse da verdade de que você, em Cristo, é nova criatura e você pode viver uma vida completamente diferente, não pelo teu próprio esforço. Ah, mas eu não tenho que fazer nada, pastor? Eu já disse, tem que crer. E crer não é uma coisa fácil para nós que realmente somos incrédulos. Creia que você é uma nova criatura. E aí você vai vivenciar isso, né? Como diz os pregadores pentecostais, em nome de Jesus. Tem que falar o Jesus com X no final. Sim, a grande dúvida das pessoas é que, porque assim como existem pessoas hipócritas por aí, religiosos, que professam uma coisa com os lábios, com as palavras, mas agem de um modo diferente, as pessoas pensam: mas e, então se o camarada começar a professar essa graça, dizer que acredita nessa justificação, mas, no entanto, se acomodar e ficar
como o mesmo eu de sempre, cometendo os mesmos erros, sendo irresponsável, sendo ladrão, sendo promíscuo. E aí, só porque ele professa isso com os lábios, ou na teoria ele acredita em algo, é, aí ele vai se transformar, ele pode ficar descansado. E aí que as pessoas se enganam no seguinte: o conhecimento da graça e o descanso na justificação através de Cristo não é um, um aspecto, não provém do intelecto, não é uma crendice, não é um negócio que você elabora teoricamente com o poder dos seus Não pensamentos é uma lógica ou com, racional. ou com uma lógica racional. Não, é uma presença viva em nós. É uma crença que está dentro de nós, que habita dentro de nós, porque é a própria verdade do Espírito. O Espírito testifica para nós mesmos que nós somos filhos de Deus, Filhos de que nós Deus. somos salvos. Exatamente. Então, não é algo que você. é, não é uma fantasia que a gente está pregando aqui. Isso aqui é verdade do Espírito. É a verdade salvífica, é a verdade que transforma de fato. E o que é essa verdade? É crer na justiça de Cristo. É crer que o que Jesus fez na cruz nos limpou, nos salvou de uma vez por todas. Isso é o suficiente. Cristo é o suficiente. E aí, por mais que a nossa lógica não alcance, não compreenda, isso nos salva do nosso eu, do nosso ego, da nossa tentativa de sermos bons. Porque até quando a gente tenta ser santo, quando a gente tenta ser perfeito, justo, a vaidade toma conta do nosso ser. E a gente acaba olhando para o outro que não está tentando como a gente e o julga. E a gente pensa, nossa, olha como eles são pecadores, como eles são preguiçosos, como eles são fracos, mas eu estou aqui, eu amo, eu me compadeço, eu sou justo. Então a nossa justiça mais excelente para Deus é um trapo de imundícia. Só que através do nosso espírito, da nova criatura, isso é, através da fé na justiça de Cristo, nós alcançamos a justiça perfeita de Deus. E nós conseguimos amar de verdade nosso próximo. Nós nos tornamos semelhantes a Cristo. E isso não se trata de lógica, não se trata de teoria, isso se trata de fé e de poder de Deus. Exatamente. Aqui a minha irmã, ela está dizendo, mas tem pessoas que distorcem isso. Já começa por aí, né? Se a pessoa distorceu, ela já está sendo uma pessoa desonesta, né? Muitos falam assim: eu pequei, mas vou pecar novamente, pois sou salvo pela graça. Como fica essa pessoa? Então, se a pessoa ela está dizendo isso, que apesar, né, dela dela ser salva pela graça, ela continuará sendo uma pessoa falha, é uma coisa. Se a pessoa disser deliberadamente, eu vou viver de qualquer jeito, e essa pessoa nem compreendeu a graça, é isso que a gente continua dizendo, né? Porque assim, é quase que meramente impossível você sair na chuva e não se molhar. Não tem como você entrar numa água e você não se molhar, a não ser que esteja com a roupa impermeabilizante. Não tem como você estar debaixo da graça e você continuar em pecado. Não tem como você estar em Cristo e você amar o pecado. E você deliberadamente cometer o pecado. Ela pode até dar uma brincada com o pecado lá, né? Num primeiro momento, ela tentar viver de qualquer jeito. Ah, agora tem gente que dá uma surtada. Ela vivia numa represa, vivia num monastério, né? De repente, ela entendeu o que é graça. E ela é que nem na época eu vivi isso aí. As pessoas que se guiavam por doutrina de usos e costumes. Não usava calça comprida, não se pintava, não cortava a franja do cabelo, não assistia televisão, uma série de proibições que ainda tem igrejas que ainda tem, né? E a pessoa fazia isso porque a igreja proibia.
Não porque ela não via graça, né? Ou não era uma pessoa assim, tipo, não, de natureza, naturalmente não sou uma pessoa vaidosa. O que, de repente, pode ser até um desleixo consigo mesmo. Não é que a pessoa não é vaidosa. Mas, enfim, a pessoa fazia tudo isso porque a igreja mandava, de repente a igreja não manda mais. Aí dá a louca, né? Solta a franga. A calça é a calça mais apertada possível, a saia mais curta possível, a blusa é mais decotada possível, o cara enche o caneco de cerveja, né? Começa a assistir pornografia, enfim, ele desanda a fazer coisas que ele estava proibido pela igreja de fazer. Agora ele acha que a igreja não proíbe mais, então a pessoa começa a chutar o pau da barraca. Agora, mesmo essa pessoa, Eliane, se ela for uma nova criatura, se ela nasceu de novo, ela vai constatar que aquilo não traz o prazer que traz para quem não tem Cristo. Ela vai constatar que aquilo não traz alegria, não traz o gozo, a satisfação que trazia antes. Que a pessoa ela já foi impactada pela nova maneira de ser. Ela só está, tipo o filho pródigo, saiu para zoar o coreto e gastar o dinheiro do pai, mas chegou uma hora que ele falou assim, não, isso aqui não é a vida que eu quero viver. Eu vou para casa do meu pai, que por mais que eu seja um empregado lá, eu ainda vou ser melhor do que eu estou, né? Então é isso mesmo que você escreveu aí, Eliane. Quando temos a graça, não é que nos transformamos. Veja que a expressão que está usando é como se você fosse transformar, não a graça que transforma a gente. A presença de Deus real, como o pastor Michel colocou, essa presença vívida, ela vai tomando conta da gente. E daí a gente vai alcançar, pela fé, por crer na justificação em Cristo Jesus, o que Paulo falou, agora já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo pela fé. Né? Viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. A pessoa alcançar. E dá para constatar que as pessoas estão vivendo na sua própria força esses últimos dias de pandemia. Né? As pessoas estão com medo da morte. Estão apavoradas. Né? E, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Poxa, se Deus quiser escolher, como escolheu, ou foi consequência de nós estarmos nessa terra, a permissão, na verdade, dele. Como pastores amigos meus que morreram de Covid, eles não morreram, não foram para a morte eterna. É como aquele filme do Constantine, né? O Lúcifer vem buscar o Constantine, você que chega na hora, ele não consegue levar porque ele fala, mas essa alma é minha. E ele não consegue levar, porque ali na hora da morte acontece isso mesmo. Né? O espírito da morte vem buscar quem não tem Cristo, porque não creu nele. Agora nós não, nós vamos nos encontrar com o Senhor. Quando a pessoa fechar os olhos e abrir, ela vai se sentir muito mais viva do que ela era antes. Porque agora ela está na eternidade, na vida eterna, né? Efetivamente. Então esse medo da morte, ela é uma constatação de que a pessoa está fazendo força para ser nova criatura por ela mesma. Enfim, gente, esse foi o nosso assunto hoje, né? Tomar posse da nova natureza. Não é algo que você faz por si mesmo, né? É você primeiro tomar consciência de que existe, está disponível para você a nova natureza. É só você crer e acessar isso pela fé, pela palavra, pela busca, né? No sentido de se entregar, não fazer esforço, mas se entregar a uma realidade que é a presença de Deus real em você, né? E a pessoa realmente entender que o fruto é um fruto do Espírito, não é algo que você que produz, né? Que você está protegido da condenação, e a condenação é algo, sentir condenado, culpado, é algo que se a pessoa alimentar isso, ela faz uma alimentação para o seu ego e prejudica porque ela deixa de crer, e você ter paciência, né? E aprender com os possíveis erros, porque Deus não está olhando para os teus erros e acertos. Se você está em Cristo, Ele olha para o teu justificador, porque Ele é justo e justificador de pecadores, não de santos que na verdade nem existem, né? Mas é isso aí, gente. Nós somos feituras em Cristo Jesus, criados para as boas obras. Nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Antes de orar, pastor Michel, quero avisar aí as pessoas que venham ver o nosso vídeo, a gente vai anunciar nosso culto principal, vai ser no domingo pela manhã, né? Os irmãos que estão ouvindo, nós vamos começar às 9,
foi um pedido dos irmãos, nós fazemos o culto pela manhã. E nós vamos das 9 até as 11. Depois eu volto com o culto ainda, né, às 18h30, das 18h30 até as 20 horas. Nós vamos continuar com o nosso culto de domingo à noite. Mas a gente, o culto oficial, como diz o pessoal de uma igreja aí, o culto maior é o culto no domingo de manhã. Quem sabe a gente consiga fazer mais para frente até um cafezinho lá antes, né, pastor Michel? Para a gente poder ter um tempo de comunhão. Agradecer a todos que participaram do churrasco lá da igreja, de comunhão, o almoço foi uma benção. E dizer que nós estamos de braços abertos para receber vocês, ali na 3 de maio, 1798, pertinho da Fernando Corrêa da Costa. Culto, então, aos domingos das 9 às 11 da manhã e depois das 18h30 até as 20 horas. Pastor Michel, faz uma oração por nós aí e se despede. Que Deus abençoe a todos. Amém. Pai, muito obrigado por esse momento, essa live, essa conversa que nós tivemos aqui. Deus, que o Senhor possa tocar os corações, convencer os corações, Deus, porque a Tua palavra é viva e é a única que pode nos transformar, Deus. Os nossos argumentos são falhos, os nossos argumentos não chegam perto, Deus, do poder da Sua palavra, Deus. Portanto, Deus, eu quero te pedir agora que nos transforme baseado nessa Sua palavra, nos mude, nos convença e nos faça enxergar, Deus, o quão viva é a sua palavra e o poder desse Espírito, Pai, da nova criatura, da nova lei, da nova aliança, que fala, que grita dentro de nós, como diz em Romanos, Deus, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, é alegria no Espírito, Deus. E é essa mesma alegria que nos guia, e não, meu Pai, o pesar, não a consciência do pecado, não o dever, não a moral humana ou a sabedoria humana, Deus, mas a alegria do Espírito que nos mostra e que nos leva e nos guia para fazer a Tua vontade, Deus. E nós a fazemos em alegria, em felicidade, em gozo no Espírito, Deus. Porque nós cremos na Sua justiça e não na nossa, Pai. Eu te peço agora e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. E acesse o app da Nova Criatura. Está aí em você, né? Um abraço, pastor Michel. Fica com Deus. Abraço. Abraço a todos que estiveram com a gente também. Muito obrigado pela presença. E se você puder compartilhar essa live e passar para um amigo, um familiar para assistir, eu acho que é muito importante. Alguma coisa Deus vai ministrar ao coração dele e dela. Fiquem bem e estejam em paz com o nosso Senhor. Amém. Obrigado.